Paz seja convosco. Amém. Vamos nos aprofundar na palavra? Não? Esse é um tema bem legal para a gente começar a nossa escola dominical. Algo que vai fazer você ter um pouco mais de embasamento dentro da sua fé. Nós vamos tratar as 5 doutrinas da graça ou os 5 pontos do calvinismo. A minha proposta é trabalhar dentro de um livro bem tranquilo, mas depois, dentro de um livro mais profundo que eu estou lendo, e a gente vai identificar um livro no Antigo Testamento, as doutrinas da graça, e depois a gente vai identificar no Novo Testamento também um livro da doutrina da graça. Vai ser bem interessante esse tempo. Se esforce para você ou estar aqui, ou você acompanhar pela internet quando você não o puder. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, quero entregar nas tuas mãos esse novo estudo que nós vamos ministrar. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor nos capacite a ouvirmos, entendermos, a sermos cada vez mais alicerçados na fé e na palavra, Deus. Que nós possamos ser mais conscientes da Tua grandeza, da Tua majestade, que nós possamos crescer em estatura e graça. Peço que o Senhor me capacite, Pai querido, a cada encontro, trazer a mensagem santa ao coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Os cristãos amam a Deus. Amém. Amém. A gente sempre parte daquela premissa de que nós deveríamos amar a Deus, e a nossa não ação nesse amor demonstra, na verdade, o nosso ódio que nós temos por Ele. Porque as leis dele, a palavra dele, são Ele. A figura de Cristo é a figura do próprio Deus. Ele é o nosso grande tesouro. E aí eu não sei, e não tenho nenhum problema, eu vi o Nicolas meio agitado com o telefone, entrava e mostra para um, mostra para outro. E eu tenho trabalhado bastante essa questão. Falei com o Felipe tem uma semana e pouquinho atrás, exatamente sobre essa condição do viver para trabalhar ou trabalhar para viver. Em que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tanto na ausência de recursos financeiros, como também na abundância de recursos financeiros, tanto um como o outro. Muitas vezes nos afastam de Deus. E nós temos que tomar cuidado porque Ele é o nosso maior tesouro e nada pode ser comparado a Ele. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versos 5 e 9. A quem comparareis para que eu seja igual? E que coisa semelhante comentareis comigo? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há homem. Eu sou Deus e não há homem semelhante a mim. Então, nessa passagem de Isaías, a gente vê a figura de Deus falando através do profeta Isaías para aquele povo de Israel. Um povo que está vendo outros deuses. O contexto aqui é da comparação com a Babilônia, que tinham muitos deuses, e eles começam a ficar atraídos. É uma característica não só do povo de Israel, mas nós. Tem algumas passagens que mostram essa condição. O povo de Israel, antes de ser israelita, antes de ser judeu, ele era hebreu e estava lá dentro do Egito. E eles estando dentro do Egito, eles viveram 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 100 anos, 200, 300 anos, 400 anos daquilo lá. E o que acontece é que quanto mais você toma contato com coisas, mais você se acostuma com elas. Então, a gente vê o desenvolvimento da Heloísa, o crescimento dela, mas com certeza, se uma pessoa deixar de vê-la por 6 meses, e quando a voltar a ver, vai falar, poxa, que diferente, né? Para mim, ela entrou com aquele sorrisinho dela sem vergonha ali, entendeu? Para mim, está do mesmo tamanho. E aí, a gente vê essas diferenças, mas a gente acostuma com elas. Isso tanto na coisa boa, como uma coisa ruim.
E no mundo egípcio, a adoração era uma adoração poligâmica. Obrigado, Nicolas. Poligâmica. Então havia um Deus de toda sorte e espécie. Isso aí é natural nas culturas. Então a gente vê, por exemplo, lá no joguinho lá do Mortal Kombat, tem um lutador que é o do raio, entendeu? E aí aquele lutador do raio lá, ele tem a divindade dele respectiva. Na cultura africana, tem a divindade lá na cultura nórdica, que a gente conhece, o Thor. E assim vai, é normal as pessoas elas divinizarem coisas e darem o nome daquela coisa para um Deus, que toma conta daquilo. O apóstolo Paulo, quando estava subindo lá na colina do Areópago, entendeu? Para pregar para as pessoas, para falar lá, ele vê o Deus disso, Deus daquilo, Deus da fertilidade, isso aqui, e ele encontra um Deus que era o Deus desconhecido. E aí Paulo olha e fala assim, eu vejo que vocês são muito religiosos. Vocês têm um Deus para toda coisa. E aqueles que você não conhece, você coloca simbolizando como um Deus ali que você também presta culto e adoração a ele. Nós nos acostumamos. E aí, esse povo do Egito, ele começa a olhar para aquela situação e eles começam a adorar os deuses. Deus, ele executa aquela obra maravilhosa com as suas 10 pragas, que acabou sendo 10 mais uma, né? A gente vê o milagre lá do bastão se transformando em cobra. E aí aquele povo sai do Egito e vai peregrinar no deserto. E aí quando você olha dentro dessa peregrinação, a gente vê que aquele povo era um povo idólatra. E ele continua idólatra. E eles tomam terra prometida e avança. Quando é o tempo de Ezequiel, as pessoas ainda estavam adorando os deuses do Egito. Tem uma cena clássica em que Ezequiel ele é pego assim meio em espírito, pelos cabelos, é levado lá até o templo de Israel, porque já estava vendo o cativeiro babilônico. Ele fala assim, cava na parede. Aí ele espiritualmente ele vai cava o buraco, olha quem está aí, são os líderes, são os sacerdotes, e eles estão levantando incensos para os deuses do Egito, 100, 200, 300, 400, 500, 600 anos depois. E aí essa passagem de Isaías que é o quinto evangelho, é o livro que mais fala de Jesus Cristo dentro do Antigo Testamento, ele vem trazendo esse versículo, falando assim, por que vocês estão me comparando com a cobra? Por que vocês estão me comparando com isso? Estão me comparando com aquilo? Estão me comparando com aquilo outro? A quem me comparareis? E ele traz esse contexto. O nosso catecismo de Westminster, que nós finalizamos na semana passada, na pergunta 4, ele fala: Deus é um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Quem é esse Deus? Nós temos que conhecer um pouco mais deste Deus. Este é aquele a quem amamos, ou como o Nicolas disse, deveríamos amar. Amamos todas as suas perfeições. Conhecê-lo, ser amado por ele e tornar-se semelhante a ele tem que ser o fim da busca da nossa alma. Então, como que eu vou buscar uma referência se eu não a conheço? Nós temos negócios, nós temos trabalhos e nós estabelecemos padrões. Existem padrões que você estabelece como meta para você alcançar. Dentro do meio empresarial, a palavra chama-se benchmark. É uma palavra que é usada dentro do meio empresarial para mostrar o padrão. E a gente vê, por exemplo, quando se fala, eu vou comprar uma geladeira, aí você já pensa na Brastemp. Quando você pensa em cópia, tirar cópia, você pensa no Xerox. Tanto que quando essas marcas elas ficam muito conhecidas, elas acabam pegando o próprio trabalho, o próprio produto. Então se fala assim, eu vou lá tirar uma Xerox. Ninguém fala, eu vou tirar uma cópia xerográfica. Não, eu vou lá tirar um Xerox. Então existem padrões, existem normas. Para que você possa conhecer esse Deus, você tem que estudar sobre ele. A palavra de Deus diz que nós temos que conhecer o nosso cônjuge, nós temos que buscar conhecê-lo. E para que nós possamos conhecê-lo, nós temos que nos dedicar. Para que nós possamos fazer isso, nós temos que amá-lo, porque se nós não o amarmos, nós vamos buscar qualquer outra coisa, menos ele. Então a gente vê a prioridade que não só vocês dão, ou que eu também dou, em relação a conhecer esse Deus.
em que todo o nosso trajeto aqui nessa terra tem uma finalidade: nós sermos mais semelhantes a Cristo. E nós pensamos que é qualquer outra coisa, menos isso. Conhecê-lo, ser amado por Ele e tornar-se semelhante a Ele deveria ser o fim da busca das nossas almas. Deus é nossa maior alegria. Salmos 43, verso 4. Ou deveria ser. Salmos 43, verso 4. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Você entende o salmista? Ele indo à casa do Senhor com ansiedade, desejo por algo. Ontem eu tenho feito isso com muito cuidado, porque é muito danoso. Mas pensa numa coisa que eu gosto, que chama-se miojo. Eu gosto. Entendeu? Aí eu sempre compro um, né? Pra semana. Ontem eu comprei 2, ela já torceu o nariz. Desejo do homem e regalo da vida, né? E aí, conforme o tempo ia passando, ontem, porque normalmente eu costumo comer no sábado, eu via que o tempo ia passando e eu não tinha comido o meu miojo. Eu estava ansioso por comer o meu miojo. Pastor, posso estar comparando vir à casa do Senhor com miojo? Não, eu estou falando quando o nosso desejo ele é grande, como invade, hein? Como a gente realmente gosta, aquilo invade o nosso coração. É uma loucura, entendeu? É uma loucura, tá? Pois é, muito louco, tá? Talvez eu esteja vendo muito série coreana, não sei, tá? Eu sei que esse Salmo 43:4 mostra a figura do salmista indo à casa do Senhor. E ele demonstra alegria por isso. O povo africano, eu nunca vi, só de histórias que eu ouço contar. Acho que já comentei com vocês. Aqueles homens, eles não têm igreja como nós temos aqui no sentido de facilidade. É um continente muito aberto. Às vezes a gente pensa, né, que também é só mata, é só leão e girafa. Não é, entendeu? Tem cidade e tudo. Mas quando você pensa dentro da região mais árida, entendeu? Ou mais agressiva, as pessoas têm as tribos deles. E mesmo assim o evangelho chega a essas pessoas. E aí as pessoas, elas, para ir à igreja, elas têm que caminhar, porque não tem carro. E eles caminham 3 quilômetros, 4 quilômetros. O missionário lá de Moçambique, ele atesta das pessoas caminhando no sentido fora da cidade. E as pessoas, quando vão caminhando para ir para a igreja, eles não vão. Eles vão como salmista. Alegres, felizes. E aí é a hora que eles pegam ramos, pegam galhos, pegam coisas que eles podem fazer instrumentos, eles vão adorando ao Senhor em todo o trajeto, e vão chamando as pessoas. E aí as pessoas olham nas suas aldeias, nas suas casas, vê quem é esse povo que está fazendo esse barulho todo aí, vê o povo alegre, dançando, pulando, e aí eles são atraídos por isso. Deus deveria ser a nossa alegria. Mesmo que para nós deveria ser a nossa alegria, Ele continua sendo infinito. E isso deveria satisfazer o nosso anseio por sermos plenos e sermos completos. Nós buscamos ser completos em tantas coisas. Tem uma pessoa que uma vez a gente conviveu com ela, e ela perdeu um grande emprego público. Um revés na vida. E aí ela falou assim para mim: eu só serei feliz novamente quando eu tiver um emprego como aquele e ganhar um salário como aquele. Resultado: é uma pessoa triste, infeliz, vazia. Deus, Ele é infinito na sua grandeza e Ele satisfaz o nosso anseio por completude. Ele é eterno e Ele satisfaz o nosso anseio por permanência. Nós temos que lembrar que nós somos nômades nessa terra, nós somos ciganos nessa terra, nós passamos por essa terra, mas esse não é o nosso lugar. Então, você sai para comer um lanche, vai num restaurante, faz uma viagem,
E aí quando você está lá no lugar, pô, aquele lugar é um lugar diferente, é legal, mas não é minha casa. A nossa casa é em outro lugar. Ele é imutável e isso satisfaz o nosso anseio por estabilidade e segurança, ou deveria satisfazer. Ele não muda. As promessas dele vão se cumprir. E por que nós duvidamos? Por que você angustia o seu coração em relação às coisas do dia a dia? E aí a gente volta para Isaías lá. A quem me comparareis? Será que a gente acha que esse Deus, que é o Deus do ouro e da prata, ele não pode nos auxiliar? Será que esse auxílio não vem porque nós estamos longe dele, ele está querendo nos atrair? Não há ninguém como o nosso Deus. Nada pode ser comparado a ele. Riqueza, sexo, poder, popularidade, conquista, produtividade, grande realização. Nada pode se comparar ao nosso Deus. E cada um de nós temos um pequeno Deus dentro dos nossos corações. Alguns amam carros, outros cavalos. Nós temos adoração no nosso coração. E isso vai ser muito visível quando Joaquim nascer. Vocês vão ter que ter um cuidado muito grande para poder conseguir separar as coisas. Entendeu? É um dos pontos que tanto une um casal como afasta um casal. Porque a dinâmica muda. E aquela brincadeira que eu até brinquei com a Rayane. Falei assim, ô Chaz, ela tá achando que ela não tá dormindo nem agora. Entendeu? E aí a dinâmica muda, as prioridades mudam, você começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Não é mais você e a sua esposa ou você e o seu marido. Há filhos. Mas mesmo assim, os filhos eles não são prioridade em relação ao casamento. O casamento ele tem que continuar caminhando. Existe um tempo de maturação, existe um tempo de transição. E aí, permita-me comparar também um tempo de transição, por exemplo, no luto. Em que você tem que sofrer um tempo, mas você não vai sofrer todo o tempo. E tem pessoas que ficam 2, 3, 5, 10 anos amarrado e preso naquilo. Você vê isso no Facebook? Saudade eterna. Pô, morreu quando? Ah, faz 10 anos. Não é que a gente não sente saudade, mas aquilo não pode ser mais um pesar dentro do nosso coração. E quando nós olhamos para o nosso Deus em meio às dificuldades, parece muitas vezes que há uma névoa. Parece que é uma neblina, entendeu? Que você não consegue enxergar o Senhor, não consegue enxergar a cruz. Quanto mais conhecemos a Deus, isso é uma dinâmica, isso é uma retroalimentação. Quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos conhecê-lo. Se você não conhece nada, você não sabe que você está perdendo. Essa condição da gente conhecer e buscar, e conhecer e buscar e conhecer. Quanto mais nos banqueteamos da comunhão com Ele, mais fome sentimos de comunhão em maior profundidade e riqueza, porque nós sabemos que existe mais. As pessoas que não dão prioridade ao Senhor, ou não conhecem, ou conhecem Ele de uma maneira torta. Então, a Rô estava comentando ontem que ela conversou com uma pessoa falando sobre a palavra de Deus. Uma oportunidade que Deus deu de ministrar. Não podemos perder esta oportunidade. E aí ela ministrava a moça. E a moça totalmente confusa dentro dos seus pensamentos. E a Rô fala assim para ela, você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer as normas, como funciona. Então eu cheguei aqui e falei, Luli, dá uma olhadinha lá no sanitário, ele está vazando. Aí ela falou, o sanitário dos homens está fazendo um barulhinho. Aí eu comecei a mexer daqui, mexer de lá, entendeu? Apesar de não ser um expert, eu tenho que buscar, estava vendo um vídeo hoje de manhã, buscando conhecimento. Se nós não conhecermos, a gente não vai sentir esse grande prazer de termos esta comunhão. A satisfação nos níveis mais profundos não nos gera satisfação, gera um anseio para que a gente conheça mais ainda. É um poço sem fundo. De um lado tem o pecado, que é um abismo chamando outro abismo. Do outro lado nós temos o conhecer a Deus, que é glória em glória, conhecimento em conhecimento, e cada vez a gente conhecendo mais a Ele. Isso foi o que Jesus rogou por mim e por você. João capítulo 17, verso 26. Minha Luísa está muito quieta. Cutuca ela aí. 17, 26. Evangelho de João, capítulo 17, verso 26.
Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, a oração de Cristo a Deus Pai, por mim e você, é que a gente busque cada vez mais conhecer a Deus. Ele fala para os discípulos: olha, eu já fiz vocês conhecerem. Eu já ensinei o Evangelho para vocês. E eu vou continuar ensinando. E essa palavra é tanto para os discípulos como para mim e para você. Porque o objetivo dele é que nós estejamos, quando as pessoas nos virem, eles vejam a Cristo. Que é essa figura que Cristo está falando de nós estarmos nele e ele em nós. A condição do Espírito Santo habitando no nosso coração e a gente vendo, as pessoas vendo, caiu o seu óculos, tá, Rô? Caiu o seu óculos. As pessoas vejam que as nossas ações, elas refletem a Cristo. Tem que refletir a Cristo. Não tem como você fazer um curso, aí eu vejo o Nicolas lá, ele está estudando, não tem como o Nicolas ele fazer um curso e ele não ter mudança de atitude. Aí ele usou uma palavra lá, eu estava conversando com ele esses dias aí, o que era lá? O que é que você falou aquela palavra lá? É um aporte, né? Aí eu fiquei imaginando, eu estou brincando com você, eu sei que palavra é essa, né? Mas ele fica assim, aporte, será que é aporta? Alguma coisa desse tipo, de onde ele tira essa palavra? Mas o que acontece? O linguajar da pessoa muda. Porque a pessoa ela começa a trabalhar com outras formas e ela aprende. Hã? Não, foi aporte. Escopo. Entendeu? Escopo, eu lembro que eu jogava, quando eu jogava carta, né? Tinha um negócio de, como se fosse, vê esse nome parecido aí, tá? Então, quanto mais nós nos envolvemos, mais nós tendemos a parecer com. Nós temos que ser semelhantes. Nós devemos ansiar por isso. Que o próprio amor que o Pai tem pelo Filho nos encha, capacitando-nos a amar o Filho com a magnitude e a pureza do amor do Pai. Então, é nós estarmos numa condição de busca de Deus, em que Ele começa a nos encher, e cada vez que nós nos enchemos, nós buscamos mais e Ele nos ama mais. Não que Ele derrame, que Ele nos ama mais, mas que nós conseguimos observar nele essa manifestação de amor. Porque o grande problema não é que Deus não faz, é que a gente não consegue enxergar. É a condição do áudio. Será que Deus realmente ele tem falado comigo? Claro que Ele tem falado. Você tem ouvido aí outros 500. A comunicação, o termo comunicação tem a ver com duas pessoas, basicamente. Ou dois grupos de pessoas. Então eu falo para vocês, e vocês ouvem ou o que eu falei, ou vocês ouvem o que vocês querem ouvir. Comunicação é isso. Normalmente a pessoa que falou não foi clara. Então ontem eu estava conversando com uma moça lá do Maranhão a respeito de um curso. Aí eu falei uma coisa, ela falou outra. Eu falei assim, eu acho que eu não estou me fazendo claro. E às vezes essa é uma política que eu tenho. Troca uma mensagem de WhatsApp, não entendeu. Troca a segunda, não entendeu, eu pego e ligo. Porque aí a pessoa ela vai entender o que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa escreve alguma coisa e a pessoa, por mais clara que tenha sido, ela não tem os elementos que já estão na tua mente. Isso é uma coisa que nós fazemos. Nós estamos com toda uma ideia na cabeça. Quando eu chego para a Luísa para falar, eu acho que a Luísa já tem todo esse escopo de informações na mente. E eu falo para ela, mas ela não tem. Aí fica parecendo que ela é burra. Não, eu não falei como eu tinha que falar. Isso tem a ver com o cristianismo, que é o que nós estamos trabalhando. Se nós não fizermos isso, as frustrações e as inconveniências, elas vão nos alcançar. Se nós fizermos isso, toda a frustração ela acaba. Porque é como se você seguisse um caminho que você sabe que vai dar naquele contexto. Se eu fizer dessa maneira, vai acontecer isso. Nunca fiz bolo, mas se uma pessoa pega uma bolo lá, de caixinha, qualquer coisa, e ele seguiu lá a receita, pelo menos em teoria, deveria sair o bolo, pelo menos parecido que está lá. E a partir do momento em que você repete aquele processo, vai chegar um momento que você nem olha mais a caixinha, porque você já sabe como fazer. Então essa dinâmica é a dinâmica que nós temos que definir também na nossa vida, para que nós possamos entender o amor de Deus e a gente não se frustre. Porque a pior coisa que tem é você esperar uma coisa e a coisa não acontecer, ou acontecer de uma maneira diferente. Muitas pessoas culpam a Deus e se afastam da igreja do Senhor.
Quanto mais conhecemos a Deus e o amamos e confiamos nele, mais nós devemos desejar conhecê-lo. Quando você gosta de uma coisa, você quer repeti-la. Por que os casamentos acabam? Porque no começo é toda uma corte, todo um cuidado. É a ligação, é aquele nhenhenhê, entendeu? Aquela paixão, aquele amor, aquela coisa, entendeu? É o homem desejoso da conquista e a mulher no desejoso no sentido de ser conquistada. E aí quando o tempo vai passando, o que acontece? Não faz mais nada. Eu não vejo vocês viajarem, gente. Será que todo mundo está tão duro assim? Será que não dá para sair? Eu não vejo. Eu postei por um tempo as fotos de eu e a Rosângela saindo, eu falei assim, eu vou constranger. É melhor não postar. Porque tem que viver a vida. Essa ideia de que você, eu trabalho, acordo, gente, isso não funciona. Se assim fosse, Deus não tinha nem colocado homem e mulher, criado só pessoas assexuadas, não, assexuadas, como robôs, em que eles viveriam aqui, acordava, ligava, desligava, rodava. Eu lembro que, quando a Luísa era bem pequenininha, tinha um desenho chamado Robôs, em que o bebê robô, quando ele começava a chorar, o pai ia lá e virava o botão assim, abaixava o volume, e ele não gritava, ele abria a boca para não sair barulho. Entendeu? Entenda que se a gente não aproveitar, a gente vai ter uma vida triste, a gente vai ter uma vida chata. Por isso que os casamentos acabam, por isso que o relacionamento entre homem e Deus acaba. Porque a gente não busca esse relacionamento, a gente não consegue ver as coisas boas da vida. Porque parece que tudo é enfado. Parece Salomão na vida dele. Tudo é enfado e cansaço. Quanto mais conhecemos a Deus e o amamos e confiamos nele, mais ansiamos conhecê-lo. Essa é a razão que eu pretendo fazer esse estudo com vocês. Eu anseio cada vez mais conhecer a Deus e me alegrar nele. E creio que eu quero mesmo para você. Eu quero que você sinta uma alegria maior do que eu com miojo. Anseio, desejo, vontade. Que você olhe para as Escrituras Sagradas e fale assim, eu preciso ler. Não é porque eu tenho que ler. Então, os mais pecadores, quando estão fazendo discipulado, eu falo assim, olha, você tem que ler um capítulo por dia. Aí o cara não lê segunda, não lê terça. Ao contrário, né? O encontro é quinta. Aí o cara não lê sexta, não lê sábado, não lê domingo, não lê segunda, não lê terça, não lê quarta. Quando chega na quinta-feira de manhã, entendeu? Você leu fulano? Você leu fulano? Claro que li, pastor Paulo. Li todos os capítulos. Não é o propósito. Quando você vai lá no hospital e a enfermeira coloca o soro, ela não tora o soro, é gotinha. Você olha. E se tem medicamento, é mais lento ainda, porque o objetivo é que o organismo ele absorva. Você toma água, é bom tomar água. Não, pastor, eu sento e tomo 3 litros de água, não vai fazer efeito nenhum em você. Você tem que tomar durante todo o dia. É constância. A palavra de Deus é a mesma coisa. O Catecismo de Westminster, na pergunta número 1, pergunta: qual deve ser o fim principal do homem? O fim principal do homem deve ser, ele coloca né? Mas eu pego o gancho do Nicolas, deve ser glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gozar de Deus é a maneira de glorificá-lo, porque Deus é mais glorificado em nós quando somos satisfeitos nele. Seja grato, agradeça ao Senhor. Acorde o seu dia glorificando a Deus. Falando, bom dia, meu Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Todo dia eu faço isso. Entendeu? Olho assim e falo, caramba, eu tenho uma casa, eu tenho saúde, eu tenho uma família, tenho bens, tenho recursos. Meu, quão bom é o meu Deus. É a questão de você ver as coisas e você se alegrar e não se enfadar daquilo. No entanto, para gozar dele, precisamos conhecê-lo. Senão você vai reputar aquilo como sendo uma obra sua, uma obra do acaso. Quantas vagas de estacionamento Deus não preparou para você parar e você nem presta atenção nisso? Entendeu?
Ver é experimentar. Se Deus permanece num novo nevoeiro na sua vida, você não vai conseguir experimentá-lo. Você não vai conseguir vivê-lo. Nós podemos ficar intrigados com essa condição. Pô, eu sei que Deus está lá, mas eu não estou vendo nada. Por isso que as pessoas de outras religiões criam o quê? Estátuas, imagens. Porque as pessoas, elas muitas vezes não conseguem enxergar Deus. Eu preciso de uma coisa que eu seja palpável. O que Deus fala é: a quem me comparareis? Ele já não se mostra na sua face. Ninguém, nenhum ser humano viu a face de Deus. O mais próximo era Moisés. E ele colocou a mão na fenda da rocha e tirou para ele ver só as suas costas. E ali foi uma ilustração da figura de Deus, que é Espírito. Mas não, nós podemos ficar intrigados em não ver Deus, mas conforme nós conhecemos, não ficaremos espantados de uma maneira por muito tempo. Porque o que vai acontecer é que o nevoeiro ele vai clarear e a gente vai começar a ver as condições boas ou ruins. E o discernimento é tanta coisa boa como mal. Pode ser que você, ao conhecer Deus, você se veja na beira de um precipício prestes a cair. Ele está te alertando para você não caminhar, para você não cair. Minha experiência é que o conhecimento de Deus baseado na Bíblia, não no que eu falo, por isso que você tem que ter o seu entendimento, é a combustão que sustenta o fogo do amor de Deus. É esse conhecimento da palavra que faz com que você continue buscando e confiando. É disso que trata os 5 pontos do calvinismo, ou as 5 doutrinas da graça. Interessante que ele não fala do poder de Deus, não fala da soberania de Deus, mas fala do seu poder e soberania, de como ele te salva. É uma coisa específica. Como que funciona a minha salvação? Como que eu não caio? Como que tem pessoas que começam a caminhada e param, e tem outros que continuam? Essa é a razão porque esses pontos são às vezes chamados de doutrinas da graça, porque tem a ver com a nossa salvação, com a minha e a sua salvação. Para experimentarmos plenamente a Deus, precisamos saber como Ele age, mas também como Ele nos salva. Como que Ele fez para te salvar? E isso é uma grande incógnita dentro da igreja. Para muitas e muitas igrejas, eu escolho a Deus. Nós temos tratado a respeito disso de uma maneira superficial e nós pretendemos nos aprofundar. Já começo falando que essa terminologia aí de calvinista, você sai fora disso, é bobeira. Tem pessoas que têm foto de Calvino com uma luz como se fosse um altar. Eu já fui na casa de pastores que tem isso. Não é isso o objetivo. Nós não estamos defendendo um sistema, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou calvinista, nada disso. Começo como um cristão que lê a Bíblia e deseja colocá-la acima de todos os sistemas de pensamento. Ela é o filtro. Ela é o sangue de Cristo que vai fazer com que tudo que você receba, ele passe por aquele filtro e passe para você de uma maneira purificada. No decorrer dos anos, tive muitos anos de luta. E eu tenho aprofundado a minha convicção de que os ensinos sobre as doutrinas da graça, eles são bíblicos e por isso verdadeiros. Consequentemente, um caminho precioso para experiências mais profundas da graça de Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais você entende, mais fica mais fácil de você amar o nosso noivo, que é Cristo. Minha própria luta me torna mais paciente com os outros que estão no caminho. Mesmo quando conhecemos as coisas de maneira bíblica e verdadeira, coisas tão claras e preciosas que somos capazes de morrer por elas, ainda vemos como por um espelho. Ainda é algo que não é muito claro para a gente. Há dúvidas e há dificuldades. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Como que é ver por um espelho? Quando você olha 1 Coríntios 13, 12, quando você olha e você está dirigindo, e você olha no retrovisor, a imagem ela é invertida. Quando você vê no painel das ambulâncias, você vê que está trocado o nome. Por quê? Porque o objetivo é que as pessoas elas vejam a ambulância pelo retrovisor, escrito, não fica pensando, o que está escrito aí, hein?
Ah, tal, não, eu estou vendo aquilo ao contrário. Estou vendo de uma maneira diferente, mas eu consigo enxergar porque o espelho mostra. A gente muitas vezes olha para as verdades bíblicas como um espelho, que é o que o apóstolo Paulo fala. Por favor. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Tá, e aí a gente é aceito por Deus. Ele é determinado como nosso Pai, nós somos chamados como filhos, mas a gente não consegue se ver como filho. Será que um filho vive o que a gente vive? Será que um filho passa o que a gente passa? E aí a gente começa, de uma certa maneira, começa a comparar Deus com outras coisas que a gente não pode fazer. Pode haver muitas lágrimas quando procuramos julgar nossas ideias pelo fogo provador da palavra de Deus. Quantas vezes você foi a mim pedindo um conselho e aí a hora que eu falei, você fala assim, o Felipe é clássico nisso. Quando ele percebe que eu falei algo que não veio de mim, mas que veio do Espírito, ele põe a mão na cabeça e fala assim, ai, pastor Paulo. Não. Entendeu. A condição de desespero, no sentido de que eu vejo o negócio não como pelo espelho. Calma, tá? Entenda que essas reações, elas são comuns a cada um, mas essa do Felipe, ela é icônica. Nos primeiros anos de matrimônio, era muitas vezes. E aí isso veio diminuindo, porque tanto ele amadureceu, como Rayana amadureceu, como o relacionamento deles amadureceu. Mas vira e mexe, ele ainda em uma situação ou outra, ele olha, põe a mão na cabeça e fala, ai, pastor Paulo, melhorou agora? Ai, pastor Paulo, entendeu? Porque ele olha e fala, isso acontece conosco de uma maneira muito tranquila. Pode haver muitas lágrimas ou espanto quando procuramos julgar as nossas ideias pelo fogo provador da palavra de Deus. No entanto, toda luta para entendermos o que a Bíblia ensina sobre Deus vale a pena, porque é um conhecimento, e conhecimento ele não se perde. Quando você absorve um conhecimento, entende esse conhecimento, ele passa a fazer parte de você. É uma coisa muito doida. Não tem como você colocar esse conhecimento de lado e aí você lidar com uma coisa pecaminosa, não. Se você continua é porque você ainda não entendeu. Não é uma verdade. Como o miojo. Conhecê-lo em sua sabedoria é tornar-se como um carvalho no vendaval. Porque quando a luta vem, se você pode ser um bambu que torce, mas não quebra, que é bom também. Ou você pode ser como aquela árvore, aquele tronco forte, só não pode ser comida de cupim, né? Tronco forte, o vento bate. Com essa fortaleza de Deus nas nossas vidas, a doçura e ternura inimagináveis, o soberano Deus, o leão da tribo de Judá, ele também é o Cordeiro de Deus. Então nós temos tanto o leão, que é aquele que nos corrige, como também ele é o Cordeiro que nos ama. A minha oração por você, e eu oro para que você seja ajudado nesse tema. Nós estaremos estudando as doutrinas da graça em uma ordem específica, inclusive trazendo o contexto histórico que é tão importante para entendermos como foram criados. Sempre que você for ler um texto bíblico, tenta entender o que estava acontecendo ali. Você vai ficar mais paciente, você vai ficar uma pessoa mais, vou usar um outro termo, um longânimo, que é um paciente numa condição diferenciada, em que você vai começar olhando para aquela situação não apenas pelo que você está vendo. Aconselhamento bíblico tem muito a ver com isso. Sensível. Você vai começar a olhar para as situações não só na situação nua e crua que você está vendo, mas no contexto que está à volta dela. Cada um de nós são diferentes. Eu estava aconselhando uma moça na quinta-feira, acho que foi quinta. E aí eu falei para ela assim, ela fez uma pergunta assim, eu falei assim, não, mas isso não vale para você porque você é estranha. Ela olhou para mim assim, e aí eu fui explicar o conceito de estranheza para ela. Não veio de um lar normal,
Não veio de um lar em que o papai trabalhava, era uma pessoa amorosa, que a mamãe era uma pessoa do lar, que cuidava, em que tinha o lanchinho preparado. Nada disso. Houve violência, houve agressão, houve uma série de coisas, houve álcool, um monte de coisa envolvida. E eu olhei para ela assim, você não é normal. Você não é normal. E aí eu expliquei para ela, ela ficou tranquila, entendeu? Estudaremos as doutrinas da graça em uma ordem específica, inclusive trazendo um contexto histórico. É tão importante para nós entendermos como elas foram criadas. Sempre tem a Bíblia como referência, em qualquer coisa. Quando você ouvir uma palavra, busque nas Escrituras a confirmação. Não é porque eu estou com vocês há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. Tem que ser medida à luz das Escrituras. Espero que ao fim do nosso estudo você termine lendo mais, entendendo mais, desfrutando mais e amando mais a palavra de Deus, obedecendo a ela, não a mim. Eu oro para que, por causa dos nossos encontros, em que eu peço que o Espírito Santo nos esteja aqui e nos ajude, você, indivíduo, se mova a uma experiência mais profunda para a graça de Deus. Esse é o meu desejo com esse estudo. Amém, queridos? Senhor, louvamos a Ti pela abertura, a introdução desse estudo, Pai. Que o Senhor possa, Pai querido, preparar o nosso coração como uma terra que irá receber sementes, Pai. Que essas sementes possam cair num terreno próspero e possam dar retorno 100 por 1. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.